vai entender nesta manhã o que às vezes muitas pessoas vivem e acreditam, e devido ela acreditar nessa condição, ela às vezes não recebe o que era para receber de Deus, não porque Deus não queria a dar, mas pela forma que ela entendia que agradaria a Deus. E a palavra de Deus diz que se tem uma forma que agrada a Deus, é por intermédio da fé. Só que infelizmente tem pessoas que elas acreditam que ela pode às vezes até negociar com o próprio Deus, negociar a tua vitória, negociar a tua bênção, negociar o teu milagre. O voto, ele só é válido quando ele é feito com fé. Você pode ver que até uma coisa que você promete para Deus, se não houver fé, ele também não tem validade. Porque quando Ana fez um voto a Deus, Ana teve fé que Deus poderia a conceder. Quando Jacó fez um voto a Deus, Jacó teve fé que Deus poderia fazer. Quando você faz um voto a Deus, você não está dando para receber, pelo contrário, você fez um voto a Deus de ser coluna ou de abençoar a obra dele, mas que isso não seja o pilar da tua bênção. O pilar da tua bênção tem que ser a sua fé. É por isso que você vê que tem pessoas que faz vários votos e não recebe. Sabe por quê? Porque ela queria trocar com Deus. Aí eu vou dar aqui uma oferta na igreja, Deus, para o Senhor abrir aquela porta lá para mim. Ah não, Deus, eu vou fazer isso daqui para o Senhor, para que o Senhor venha me conceder a resposta que eu preciso. Ah não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas é para que Deus venha abrir alguma porta para mim, para vir resolver alguma situação comigo. E a palavra de Deus diz que quem trabalha recebe o quê? Salário. Quer dizer o quê? Que quem produz obra, a quem você está fazendo essa obra, te deve. E Deus não te deve? Não te deve nada. Quando uma pessoa faz para Deus achando que ela vai receber, ela está o quê? Querendo que Deus fique com dívida com ela, e Deus não fica com dívida com ninguém. É por isso que a bênção vem pela fé. É por isso que a vitória vem pela fé. É por isso que a porta se abre pela fé. Por mais que obras que você possa fazer, se você não tiver fé, tu não recebe. Você vai entender que o poder da fé. Só que eu posso dizer uma coisa para você: quem é da fé faz as obras. É isso que eu quero dizer para você. É igual a salvação. Não é porque a pessoa faz o bem que ela vai ser salva, mas quem é salvo faz o bem. Não é só porque eu sou cristão e eu vou barganhar com Deus pelas obras para Ele abrir uma porta para mim, mas como eu sou da fé, eu produzo as obras. É isso que muitos têm que entender e não conseguem entender. É por isso que trabalha, faz voto em cima de voto, achando que está barganhando com Deus. Só que Deus não te deve nada. Deus não fica com dívida com ninguém. O que faz você receber a tua bênção é a sua fé. O que agrada a Deus para que Ele venha abrir uma porta na tua vida, é a sua fé. Você vai acompanhar isso comigo dentro da palavra de Deus. Olha aí o que diz a palavra de Deus, ó. Romanos capítulo 4 diz assim, ó: Abraão justificado o quê? Pelas obras, daí pelas obras. Abraão justificado pela fé. Que pois diremos ter alcançado
Abraão, o nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de si do que, o quê? Se gloriar. O que Paulo está querendo dizer? Uma pessoa que quer de Deus algo pelas obras que ela faz, tende do que cobrar. Já viu uma pessoa quando ela trabalha muito e ela passa a cobrar? Fulano não é ingrato comigo, que eu faço isso, faço aquilo, faço... É assim, não é? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que ela está fazendo? Ela está aqui cobrando o trabalho dela. Uma pessoa que faz obra esperando alguma coisa de Deus, está cobrando o que ele está fazendo para Deus. E tudo que a gente faz para Deus não pode ser cobrado. Primeiro que tudo que a gente faz já não é em vão, já começa por aí. E aí você vai jogar na cara de Deus, dizemos assim o ditado popular, o que você está fazendo para Ele. Apóstolo Paulo está dizendo, Abraão foi pela fé, tudo que Abraão recebeu, não foi pelas obras. Porque se fosse pelas obras, pensa em Abraão, o tanto de obra que ele fez. Aí Paulo diz assim, se for pelas obras, ele teria o que cobrar a Deus. Por isso que tem pessoa que chega aqui e fala, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a porta não se abriu. Sabe o que você está fazendo? Se vangloriando do que você está fazendo, se vangloriando das suas obras, se vangloriando. A obra para você não está sendo um prazer, está sendo um trabalho. Porque a partir do momento que se cobra pelo que se faz, já não é pelo prazer, é pelo trabalho. Se uma pessoa cobra a Deus tudo que ela faz, ela não está fazendo com prazer. Não existe prazer no coração dela, por isso que ela está cobrando a Deus. Por isso que ela está tentando colocar Deus na parede, algo que ela nunca vai conseguir, e falar para Deus tudo que ela está fazendo com coisa que Deus é obrigado a abrir a porta que ela precisa pelo que ela está fazendo. É por isso que Paulo está dizendo, Abraão não foi justificado pelas obras, porque senão ele teria o que cobrar. O Abraão é conhecido como o pai da fé, assim não é? Ele não é conhecido como o pai das obras. Só que como ele era da fé, muitas obras ele tinha. Como ele era da fé, muitas coisas ele fez para Deus. E tudo que ele recebeu não foi pelo que ele fez, foi pela fé que ele tinha. Quem está entendendo a palavra? É por isso que você vai ver muitas pessoas nas igrejas se frustrarem, porque ela acha que ela deve cobrar a Deus tudo que ela faz. Ela acha que ela deve colocar na conta e mandar lá a conta para Deus tudo que ela fez. Deus, eu evangelizei. Deus, eu entreguei meu dízimo. Deus, eu dei uma oferta. Deus, eu fui na casa de fulano que estava doente. E é por isso que você vê muitas pessoas saindo da igreja, porque ela quer cobrar a Deus o que ela faz. E Abraão não foi reconhecido como pai das obras, foi reconhecido como pai da fé. E tudo que Abraão precisou, Deus deu ou não deu, igreja? Deus deu. Mas foi pelas obras que ele fez? Não foi. Enquanto você continuar pedindo a Deus dentro das obras que você está fazendo, você não vai receber nada de Deus. Porque é como se Deus te devesse alguma coisa. É como se Deus fosse o teu empregador e você o empregado. Você faz, eu te pago. Você faz, eu te pago. E com Deus não é assim. É por isso que tem muita pessoa que se frustra na igreja. Porque ela acha que fazendo, Deus vai lhe abençoar. Só que é como eu disse. Eu não estou dizendo aqui para você não fazer nada e só crer. Eu estou dizendo que tem pessoas que fazem tentando barganhar o que ela está fazendo com Deus. Só que quem é uma pessoa de fé também o quê? Trabalha, mas não trabalha cobrando, trabalha por prazer. Você pode ver que toda pessoa de fé na Bíblia, ela sempre teve obras. E uma pessoa que é de fé na igreja, ela tem que ter obras. Ela não pode entrar ano e sair ano e não fazer nada para Deus. E ainda querer que Deus faz para ela. Uma pessoa entra ano e entra ano, faz nada para Deus. E ainda quer que Deus faça as coisas para ela.
Só que Paulo está dizendo assim, olha aí o que diz. Diz assim: pois, o que diz as Escrituras? Abraão cresceu em Deus, e isto foi-lhe imputado para a justiça. O que Paulo está nos ensinando? Que enquanto você está dia a dia crescendo com Deus, fazendo a obra de Deus, crendo, acreditando, não largando a fé, tu está cuidando das coisas de Deus. Aí Deus vai lá e olha a tua necessidade, o que você precisa, a porta que está fechada, o que está acontecendo com você, e imputa em você a justiça. É como fosse uma gratidão, não é um trabalho. Tem pessoa que ela acha que tudo que ela faz na igreja é um dever. Não é dever. Dever é um trabalho. Deus olha o seu prazer de tudo que você está fazendo na obra dele, e esse prazer, vem o prazer de Deus em imputar em você a justiça. Portanto, Paulo está dizendo, cresceu Abraão em Deus. É como se um filho passasse tempo a tempo sendo obediente, fazendo as coisas que o pai gosta, agradando ao pai, sem o pai lhe exigir algo, e ele fazendo tudo de bom coração. Que pai que não vai lá e abençoa um filho desse? É assim ou não é? Agora eu te pergunto, você está crescendo em Deus, para Deus ter prazer de te abençoar? Você está crescendo em Deus, para Deus ter o prazer de abrir a porta para você? Você está crescendo em Deus, para Deus ter o prazer de ouvir as tuas necessidades? Porque Abraão crescia em Deus. Deus fazendo ou não fazendo, Abraão estava crescendo. Quem lembra a história de Abraão? Depois de 90 e poucos anos que foi ter um filho. Mas Abraão parou de fazer? Abraão parou de acreditar? Abraão parou de ter fé? Não parou. Só que tem pessoa que quando vê que Deus não está respondendo pelo que ela está fazendo, ela para de fazer. Aí que Deus não vai te dar mesmo. Porque se você estava fazendo até agora para receber, primeiro que você já não ia receber. É por isso que você encontra pessoas assim na igreja. Ela faz, mas Deus sabe o teu coração. Ela faz, mas Deus sabe por que você está fazendo. Ela faz, mas Deus está vendo a tua intenção. É assim ou não é? Quando aquela passagem de Abel e Caim, olhou Deus primeiro para Caim, depois para a tua oferta. Olhou Deus primeiro para Abel e depois para a tua oferta. Então antes de Deus olhar o que você está fazendo, vai olhar primeiro para você, para ver se o que você está fazendo, você não está fazendo como trabalho, mas sim como prazer. É por isso que você vê pessoas se frustrando porque aprendeu que tem que fazer para receber. Só que a palavra nos ensina que quem crê faz, independente se está recebendo ou não. Mas aquela pessoa que aprendeu que tem que fazer para receber, ela faz já pensando no que vai receber. Aí que se frustra. Porque a palavra de Deus vai dizer que Abraão, recebendo ou não recebendo, ele crescia em Deus. Deus abrindo a porta ou não abrindo, ele continuava crescendo em Deus. Tem pessoas assim, hoje eu quero saber de uma coisa, eu fazia muita coisa para Deus, mas é isso está acontecendo, vai acontecer, quer saber, eu vou fazer mais nada. E você acha que vai adiantar alguma coisa? Então é como se até nesse exato momento você fizesse esperando algo de Deus. Quem faz esperando algo de Deus, olha aqui para o pastor, não recebe nada de Deus. Quem faz esperando algo de Deus não recebe nada. Porque a partir do momento que você faz esperando algo de Deus, isso não vira um prazer de obra, vira trabalho. É como se Deus te devesse. Então Paulo vai dizer aí, Abraão cresceu em Deus, e isso foi-lhe imputada para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Olha aí o que diz a palavra de Deus, como ela é forte. Diz assim, e sim como dívida.
Apóstolo Paulo está dizendo, tem gente trabalhando para Deus para receber algo dele, e Deus não deve nada a ninguém. Tem pessoas que fazem a obra de Deus já na mente dele: se eu fizer isso para Deus, Deus vai abrir aquela porta. Se eu fizer isso para Deus, Deus vai fazer isso. Se eu fizer isso para Deus, Deus vai me abençoar. Só que não é assim. Tem pessoa que faz um monte de coisa para Deus, só que o coração dele está longe de Deus, e na mente dele, ele fazendo essas coisas, Deus vai lhe abençoar. Não vai. Se você está fazendo algo com a intenção de trocar com Deus, não vai receber. Porque é o que diz a palavra de Deus: aquele que trabalha não é favor. O que está dizendo? Aquele que trabalha não está fazendo com prazer. Aquele que trabalha está fazendo com a intenção de troca. E diz assim, é uma dívida. Quem trabalha para alguém, alguém tem que pagar. Tem ou não tem? Aí tem pessoa que acha que trabalhando para Deus na intenção de receber algo, acha que Deus vai ficar com dívida com ela, e não vai. Aí Deus não paga, né? Digamos assim. Sabe o que ela faz? Vou fazer mais nada para Deus não. Mas Deus já não ia fazer mesmo para você, porque a intenção que você estava fazendo não era um prazer, era um trabalho. A partir do momento, povo de Deus, que a obra de Deus é dolorosa para você, você está fazendo ela como trabalho. A partir do momento que a obra de Deus vira um fardo para você, você está fazendo como trabalho. A partir do momento que você vem na igreja, quase que arrastada, não porque está cansada, às vezes pelo trabalho não, mas você vem sem vontade de vir, a obra de Deus para você está sendo um trabalho. Essa é a realidade. Porque tudo que Abraão fazia para Deus era crescendo em Deus, não era um trabalho para ele. Mas tem pessoa que vê a igreja como um trabalho, que Deus vai passar a dever ela a partir do momento que ela está aqui, e não vai. Essa é a realidade. E para continuar, diz assim a palavra de Deus, mas, olha aí, o que não trabalha, porém o que, igreja? Olha o que diz: porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha só o que está dizendo a palavra de Deus. Aquela pessoa que faz tudo com prazer para Deus e não vê como fardo, Deus tem prazer de manifestar na vida dela a justiça. Aí que Deus vai e abre a porta. Aí que Deus faz o milagre. Aí que Deus vai e te abençoa. Aí que Deus vai e manifesta a justiça, o livramento, o que você precisa, a providência, porque Ele enxerga em você que você não está fazendo isso como trabalho, mas como prazer do seu coração. Vou ser sincero, mãe, pai que está aqui, você sabe quando seu filho fazia alguma coisa em troca que ele esperava que você desse a ele, você sabe disso. A pessoa nunca gostou de lavar a louça, aí eu vou lavar a louça porque meu pai está chegando no meu aniversário. É assim, não é? Está chegando no meu aniversário, quem sabe minha mãe me dá aqui videogame. É ou não é assim, igreja? Com Deus é da mesma forma. Tem pessoas que vêm para a igreja, faz a obra de Deus achando que é um trabalho. Aí Deus não responde como ela esperava que responderia. Só que olha o que Paulo falou: mas aquele que não trabalha, mas pela fé crê, Deus vai lá e manifesta a justiça na vida dele. Se todo mundo aprendesse isso, não faria a obra de Deus por obrigação. Se todo mundo aprendesse isso, colocaria mais prazer para fazer a obra de Deus. Se todo mundo aprendesse isso, teria mais prazer de estar na casa de Deus. Se todo mundo aprendesse isso, não veria dificuldade em estar na casa de Deus e fazer a obra de Deus. Mas quando você vê uma pessoa que coloca dificuldade em tudo, para ela é um trabalho, não é um prazer. Aí quando as coisas apertam, quer que Deus faz, quer que Deus abra a porta, quer que Deus abençoa, faz uma campanha, assim não é? Você já viu uma pessoa que ela vem pouco na igreja, mas bate na campanha, vê se ela não vem todos os dias? Sabe o que está sendo para ela? Um trabalho de estar aqui. Ela está trocando as coisas com Deus. Ou melhor, quer trocar, né? Porque Deus não troca.
Essa é a realidade. Aí às vezes a igreja passou por necessidade financeira, o pastor pediu uma oferta. Ó Deus, eu abençoei lá, dei R$200 de oferta, Deus, mas é para o Senhor abrir aquela porta que eu preciso. Aí Deus vai falar: eu achei que você abençoava a obra pelo prazer que você tinha nela, mas você está abençoando a obra para que eu venha fazer alguma coisa na tua vida. É assim, não é, igreja? E Paulo está dizendo: olha, aquele que não trabalha, mas faz pela fé, é o que eu disse aqui, uma pessoa que é da fé, ela não fica parada não. Uma pessoa que é da fé também pratica a obra, só que tem gente que pratica a obra querendo trocar as coisas com Deus. Mas quem é da fé mesmo, faz de tudo, sem pensar no que Deus pode fazer por ela. Apenas crê, apenas confia que Deus está cuidando dela. E uma pessoa que apenas confia que Deus está cuidando dela, no momento certo e quando ela menos esperar, a vitória vai nas mãos da vida dela. Amém, igreja? Você pode dar uma linda salva de palmas por isso? Quem tem prazer de trabalhar para Deus, quando menos esperar, a vitória vem na vida dela. Quem tem prazer de trabalhar para Deus e não ver fardo, quando ela menos esperar, a porta se abre. Portanto, é o que diz aí, quando Abraão crescia em Deus, Deus manifestava justiça. E está dizendo aí, quem não trabalha, mas crê naquele que justifica, a sua fé é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu injustiça, independentemente de que, igreja? De obras. Davi disse isso. Paulo está dizendo, olha como que Davi diz: bem-aventurado o homem que é abençoado por Deus, independente das obras. Então toda vez que você for fazer algo para Deus, não faça pensando em trocar nada com Deus. Faça com prazer e crendo que Ele pode te abençoar muitas vezes mais. Então saia daqui através dessa palavra e crendo: eu não sou abençoado pelas minhas obras, mas quem tem fé faz as obras. Eu não sou abençoado pelos meus trabalhos que eu faço para Deus, mas quem crê nele trabalha para a obra dele. Então você não faz nada em troca para Deus, pelo contrário, você faz tudo acreditando que Deus pode te dar ainda mais. Amém, igreja? Dê uma linda salva de palmas, fique de pé no seu lugar, em o nome do Senhor Jesus.